Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol refletia na água turquesa como o brilho de um diamante enquanto um iate luxuoso deslizava lentamente pela baía. A bordo, um pequeno grupo de jovens herdeiros e milionários em férias ria alto, champanhe na mão, zombando da última convidada a chegar ao convés. Ela parecia tão comum, quase tímida em seu vestido simples e sandálias discretas. Seu olhar discreto percorria o ambiente, oferecendo um sorriso educado a cada comentário condescendente. Tem certeza de que foi convidado para um lugar como este? Zombou um deles, um homem de cabelos loiros impecáveis, enquanto tomava um gole de seu coquetel. Este não é bem o seu mundo. Ela baixou o olhar, mas um lampejo de calma e confiança persistia por trás de suas pálpebras semicerradas. Ninguém ainda sabia que ela vinha de um universo muito mais poderoso do que aquele em que eles viviam. Enquanto continuavam a rir, um simples gesto dele fez com que um telefone deslizasse pelo convés. A tela acendeu, revelando um documento oficial. O riso cessou abruptamente quando viram o logotipo de uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo aparecer. Uma frota inteira de iates e navios de carga, todos de sua propriedade. Um silêncio pesado e opressivo se instalou. O champanhe tremia nas taças. Os sorrisos zombeteiros congelaram, substituídos por incredulidade e espanto. Finalmente ela ergueu o olhar e sua voz, suave porém cortante, rasgou o ar. Bem, senhores, suponho que chegou a minha vez de escolher o capitão deste iate. O choque foi total. Aquelas mesmas pessoas que a haviam ridicularizado perceberam que estavam na presença da senhora de um império que jamais imaginaram. O riso cessou, substituído por um respeito forçado e um medo quase palpável. Naquele dia, naquela ponte ensolarada, uma lição clara foi dada. Nunca julgue alguém pela aparência. O iate, antes repleto de risos e conversas animadas, agora parecia congelado no tempo. Cada convidado olhava para a jovem com uma mistura de espanto e nervosismo. O gelo derretia lentamente em seus copos, mas ninguém parecia ousado o suficiente para tocar em seu drink. Ela caminhou lentamente pela ponte, seus saltos tilintando na madeira polida, cada passo ecoando como uma declaração. Seus olhos cinzentos percorreram a assembleia, avaliando cada um deles com precisão cirúrgica. Suponho que seja inútil continuar fingindo que você tem a vantagem aqui, disse ela com a voz calma, mas firmemente confiante. Para aqueles que ainda não sabem, eu sou dona desta frota, e de cada um dos iates, incluindo este. Um murmúrio percorreu a ponte. Alguns convidados trocaram olhares ansiosos, enquanto outros tentavam, sem jeito, rir para disfarçar o constrangimento. Espere, você está falando sério? Perguntou um jovem ainda vermelho de vergonha. Ela esboçou um leve sorriso. Muito sério. E para deixar claro, aqueles que zombam de você sem saber com quem estão lidando. Bem, você aprenderá rapidinho a respeitar as pessoas com quem está falando. Naquele exato momento, uma das marinheiras se aproximou com o smartphone na mão. Ela o pegou, leu algumas mensagens e então ergueu a mão para o capitão. Prepare o iate para um breve cruzeiro. E por favor, certifique-se de que nossos convidados tenham uma aula memorável. Os rostos se contraíram, alguns quase empalidecendo. A jovem não era apenas rica, ela sabia como transmitir sua mensagem de forma dramática. Convidou os presentes a se reunirem no convés superior, de onde a vista panorâmica da baía refletia a enganosa calma do oceano. Ela fez um gesto, e o capitão discretamente mudou o rumo do iate. Alguns minutos depois, a enorme sombra de outro iate surgiu no horizonte. Mas este não era um iate qualquer, também pertencia a ela. Os convidados olharam boquiabertos. A jovem encarou cada rosto com uma mistura de desafio e satisfação. Espero que você esteja começando a entender, disse ela suavemente. Na vida, nunca devemos julgar alguém pela aparência. E às vezes, aqueles que subestimamos, possuem muito mais do que podemos imaginar. O iate prosseguiu seu trajeto, mas a verdadeira jornada estava apenas começando, aquela em que cada convidado descobriria que humildade, respeito e prudência não eram opções, mas sim necessidades. O iate deslizava lentamente pelas águas calmas, mas a atmosfera a bordo estava longe de ser tranquila. Os convidados, antes arrogantes, pareciam paralisados, incapazes de proferir uma palavra. Alguns mexiam nervosamente nos óculos de sol, outros fitavam o horizonte, como se tentassem escapar da realidade. A jovem chamada Clara Mitchell estava no convés superior, observando a todos com uma calma inabalável. Ela sabia que o medo e a surpresa já começavam a se instalar, mas Clara não deixaria que isso a impedisse.
Ela queria que essa lição fosse memorável. Já que todos vocês parecem precisar de um lembrete, disse ela, tirando um tablet do bolso, permitam-me mostrar-lhes algo. Com um gesto, ela exibiu um mapa interativo na tela. Todos os iates na baía, todos os barcos particulares, todos os navios de carga ao largo da costa estavam marcados. Todos traziam seu nome, suas iniciais ou o discreto logotipo de sua empresa de navegação. Os convidados começaram a murmurar em voz baixa. Um dos jovens ousou perguntar: Você é dono de tudo isso? Clara assentiu com a cabeça, o olhar penetrante. Exatamente. E aqueles que zombam ou julgam sem saber? Ela deslizou o dedo pelo cartão e uma série de vídeos apareceu, mostrando alguns convidados em momentos de zombaria, cada um com seus gestos e palavras capturados de forma perfeitamente inocente. Precisamos aprender que as aparências enganam, concluiu ela. Um silêncio absoluto se instalou. Alguns convidados baixaram a cabeça, outros empalideceram. Uma jovem murmurou: Eu jamais teria imaginado. Clara deu um leve sorriso. Agora proponho um pequeno desafio. Navegaremos até meu iate principal. Lá, cada um de vocês terá que me mostrar não o que possui, mas quem realmente é. Alguns trocaram olhares confusos, outros riram nervosamente. Mas Clara não demonstrou nada. Ela sabia que aquele cruzeiro seria muito mais do que um simples passeio de barco. Ela iria testar a paciência, a humildade e o respeito de todos. Conforme o iate mudava de rumo, as ondas cintilavam como que para anunciar que aquela viagem não era apenas uma lição de riqueza, era uma lição de vida. O iate deslizava suavemente pela água, mas a tensão era palpável a bordo. Os convidados, ainda atordoados pela revelação de Clara, não sabiam como reagir. O riso e a arrogância haviam desaparecido, substituídos por uma mistura de constrangimento e curiosidade. Clara desceu lentamente do convés superior e parou em frente ao grupo. Seu olhar percorreu cada pessoa com uma precisão gélida, como se estivesse lendo não apenas suas expressões, mas também seus pensamentos. Vamos começar com um pequeno exercício, disse ela, colocando seu tablet sobre uma mesa elegante. Vou pedir que vocês respondam a algumas perguntas honestamente sobre si mesmos. Não sobre o que vocês possuem, não sobre seus iates ou seus carros, mas sobre o seu verdadeiro caráter. Um murmúrio percorreu o grupo. Alguns trocaram olhares nervosos, enquanto outros tentavam sorrir para disfarçar a preocupação. Muito bem, continuou Clara. Quem aqui já julgou alguém apenas pela aparência? Algumas mãos se ergueram timidamente, mas algumas hesitaram. Clara escolheu um jovem que a havia ridicularizado a princípio. Você, disse ela calmamente. Conte-nos o que o levou a fazer isso. O jovem engoliu em seco. Eu estava pensando. O que exatamente você pensou? Perguntou Clara, mantendo a voz gentil, porém incisiva. Que poderíamos zombar das pessoas sem consequências? Que a aparência definia o valor de uma pessoa. A sala ficou em silêncio. Clara percorreu alguns vídeos em seu tablet, capturando as risadas e brincadeiras do dia, perfeitamente cronometradas e gravadas por um discreto sistema de câmeras a bordo. Os convidados viram cada um de seus gestos ridículos projetados na tela, e a vergonha ficou estampada em seus rostos. Agora, disse Clara, olhando para eles, pensem nisto. O escárnio de vocês não me diminuiu, apenas revelou quem vocês realmente são. E é precisamente por isso que é essencial tratar todas as pessoas com respeito, independentemente das aparências. Um silêncio pesado reinou. Alguns baixaram a cabeça, outros desviaram o olhar, incapazes de encontrar o dela. Clara sabia que havia acertado em cheio. Então, com um sorriso enigmático, ela acrescentou: mas não se preocupe. Você terá uma chance de se redimir. Afinal, essa jornada está apenas começando. Os convidados, agora atentos e um pouco apreensivos, perceberam que aquele cruzeiro não era uma simples escapada de luxo. Era uma viagem onde suas verdadeiras personalidades seriam reveladas, e onde Clara detinha todo o controle. O iate se aproximava do iate principal de Clara, uma embarcação gigantesca com uma silhueta imponente que se erguia majestosamente na baía. Mesmo à distância, impressionava pelo seu tamanho e luxo discreto, bem diferente da ostentação do grupo de convidados. A bordo, os convidados observavam em silêncio. A maioria estava com os ombros curvados, como se a mera presença do navio os estivesse esmagando. Clara, no entanto, permanecia serena com um leve sorriso nos lábios. Sejam bem-vindos a bordo do meu iate principal, disse ela, abrindo os braços. Aqui, vocês verão o verdadeiro significado de disciplina, estratégia e visão. Assim que o grupo embarcou, Clara começou a mostrar-lhes as instalações.
Cada sala, cada conversa, cada sala técnica era uma demonstração de precisão e controle. Mas não era apenas o luxo que impressionava os convidados. Era a forma como tudo funcionava em harmonia, sob uma direção invisível, porém inquestionável. Veja, disse ela, apontando para uma sala repleta de telas e cartas náuticas. Cada iate, cada navio de carga, cada embarcação da minha frota está conectado. Eu sei exatamente onde eles estão e o que estão fazendo a qualquer momento. Os convidados ficaram sem palavras. Alguns tentaram sorrir, mas a realidade era demasiado avassaladora para fingir uma atitude descontraída. Clara então os conduziu ao convés superior, onde a brisa salgada acariciava suavemente seus rostos. Agora gostaria de lhes mostrar algo especial, disse ela. Ela apertou um botão e vários iates de sua frota começaram a manobrar ao redor do iate principal em perfeita sincronia. As ondas refletiam a luz do sol nos cascos brancos, e os convidados ficaram impressionados com a grandiosidade do espetáculo. Impressionante, murmurou um deles. Clara sorriu. Exatamente. E essa é toda a diferença entre julgar alguém superficialmente e compreender o verdadeiro poder que essa pessoa pode exercer. Ela deu um passo à frente, seu olhar percorrendo o grupo. Hoje vocês aprenderão uma lição valiosa. A verdadeira força não reside na arrogância, no luxo ou no desprezo pelos outros. Ela reside no domínio, no conhecimento e na capacidade de surpreender aqueles que se consideram superiores. Os convidados, silenciosos e atentos, finalmente compreenderam que aquele cruzeiro não era uma viagem comum. Era uma demonstração de poder, controle e inteligência, orquestrada por uma mulher que eles haviam subestimado. E no fundo, todos sabiam que jamais voltariam a olhar para alguém da mesma forma que olharam para Clara. Os convidados ainda estavam atônitos com o espetáculo que Clara havia orquestrado no convés superior. Os iates manobrando com precisão impecável, a evidente demonstração de seu controle absoluto. Tudo isso já havia destruído sua arrogância. Mas Clara não havia terminado sua lição. Agora, disse ela, caminhando em direção a eles, é hora de passar da admiração à ação. Vocês vão me mostrar do que realmente valem. Um silêncio tenso se seguiu às suas palavras. Os convidados trocaram olhares preocupados, alguns murmurando entre si. O que ela quer dizer com isso? Clara deu um leve sorriso e pegou um tablet. Preparei um pequeno desafio. Ela percorreu um plano detalhado do iate principal, revelando diversas áreas complexas e tarefas a serem concluídas. Gerenciar um mini-sistema de navegação, coordenar uma operação de resgate simulada na água e até mesmo resolver um problema técnico na sala de controle. Cada tarefa tinha um tempo determinado e exigia perfeita cooperação entre os participantes. Vocês precisam trabalhar juntos, explicou Clara calmamente. Aqueles que falharem, aprenderão o valor da humildade e não apenas por meio de palavras. Os convidados começaram a murmurar, alguns demonstrando um leve pânico. Estavam acostumados a desafios fáceis, onde charme ou dinheiro bastavam para resolver tudo. Mas ali, tudo dependia de suas habilidades, de sua compostura e de sua capacidade de cooperar. O primeiro exercício começou. Um problema complexo de navegação em que tinham de guiar remotamente um pequeno barco até um ponto específico, sem tocar em nenhum obstáculo. Com as mãos trêmulas, as vozes se elevaram, mas os erros se acumularam. Clara observava, anotando as reações de cada um. Quem tomava a iniciativa, quem entrava em pânico, quem tentava ajudar os outros. Após alguns minutos de caos, um dos convidados ousou perguntar: Clara, você tem certeza de que quer fazer isso? Ela olhou para ele com uma calma inabalável. Com certeza. Você não pode entender o verdadeiro poder até que o tenha enfrentado. Conforme o desafio avançava, as máscaras caíram. Os mais arrogantes mostraram-se incapazes de seguir instruções, enquanto alguns, antes silenciosos e discretos, surpreenderam a todos com sua inteligência e compostura. Ao final do exercício, Clara deu um passo à frente e declarou: Eis a verdade, seus títulos, seu dinheiro ou suas zombarias não significam nada aqui. O que importa é a capacidade de agir com discernimento, respeitar seus pares e manter a calma sob pressão. Os convidados ofegantes e constrangidos perceberam que o cruzeiro não era simplesmente uma viagem de luxo. Era um teste de caráter, e Clara acabará de demonstrar que por trás de seu sorriso havia uma força, uma inteligência e uma autoridade que ninguém jamais imaginaria. Após o desafio no convés superior, o grupo de convidados ficou em silêncio e concentrado. A humildade começava a tomar conta onde antes reinava a arrogância. Mas Clara sabia que um último gesto era necessário para garantir que a mensagem fosse verdadeiramente memorável. Ela os conduziu ao salão principal do iate, um amplo cômodo com janelas panorâmicas com vista para o oceano.
A luz do sol iluminava os móveis elegantes e os discretos biombos instalados por todo o ambiente. Antes de prosseguirmos, disse ela, cruzando os braços, acho que é hora de você saber exatamente com quem está lidando. Ela percorreu uma pasta em seu tablet, mostrando os rostos de vários empresários e empresárias que em algum momento subestimaram suas habilidades. Cada um deles se tornará posteriormente um aliado ou parceiro em seu império marítimo. Veja bem, disse ela com um tom calmo, porém incisivo, não é apenas a riqueza que gera poder. É a inteligência, a estratégia e a capacidade de inspirar respeito sem precisar levantar a voz. Um dos convidados, ainda tremendo, ousou perguntar: mas, por que nos mostrar tudo isso? Clara sorriu gentilmente, quase com compaixão. Porque você precisa entender uma coisa essencial. Julgar alguém pela aparência ou zombar dessa pessoa pode lhe custar muito mais do que vergonha. Pode fazer com que você perca lições valiosas para a vida. E eu quero que você saia daqui sabendo exatamente por que o respeito é fundamental. Ela fez um gesto para fora. Através das janelas panorâmicas, os convidados podiam ver toda a sua frota atracada a poucos metros de distância, perfeitamente alinhada e pronta para partir. Cada um dos iates e navios ostentava sua assinatura, um reflexo de seu controle absoluto sobre um império que ninguém poderia ter imaginado. Esta frota, disse Clara, não é apenas um símbolo de riqueza. É a prova de que tudo que construo se baseia em disciplina, estratégia e respeito. E hoje, vocês acabaram de ter uma amostra do que realmente significa cumprir com suas responsabilidades. Os convidados, agora sentados em silêncio e profundamente comovidos, finalmente compreenderam que haviam se deparado com uma mulher cujo poder não era apenas material, mas também intelectual e estratégico. Sua arrogância ruiu diante do domínio absoluto de Clara, e cada um sabia que aquele cruzeiro ficaria gravado em suas memórias para sempre. O iate principal prosseguia sua viagem tranquila, mas a atmosfera a bordo era tensa. Os convidados, ainda atordoados pelas revelações anteriores, começavam a sentir uma nova tensão, a de saber que estavam sendo julgados não apenas pela aparência, mas também pela coragem, compostura e capacidade de cooperação. Clara reuniu-os no convés superior, onde a vista panorâmica do mar criava um ambiente majestoso e ao mesmo tempo imponente. Hoje, anunciou ela, vocês entenderão que o verdadeiro poder não se limita a dinheiro ou posição social. Ele reside em suas escolhas, suas ações e sua coragem. Ela mostrou-lhes uma plataforma flutuante localizada a algumas centenas de metros do iate, com vários obstáculos e um pequeno barco para manobrar. Vocês terão que trabalhar em equipe, explicou Clara. Cada equipe terá que navegar por este percurso de obstáculos, recuperar um objeto do centro e trazê-lo de volta para cá sem ajuda. Tempo, precisão e cooperação serão suas únicas vantagens. Os convidados trocaram olhares preocupados. Alguns tentaram sorrir para disfarçar a ansiedade, mas a tensão era palpável. Clara observava atentamente, notando a reação de cada um. Aqueles que até então se mostraram arrogantes agora estavam hesitantes, enquanto outros, mais reservados, pareciam concentrados e prontos para enfrentar o desafio. O vencedor, acrescentou Clara com um sorriso enigmático, não só receberá o meu reconhecimento, como também uma oportunidade única de compreender o que significa verdadeiramente gerir uma frota. O sinal foi dado e as equipes partiram. Os obstáculos pareciam simples, mas a pressão, combinada com o medo do fracasso e o olhar atento de Clara, tornava cada movimento crucial. Para alguns, os erros eram imediatos, e cada passo em falso era rapidamente percebido por Clara, que mentalmente anotava os comportamentos: iniciativa, cooperação, pânico ou egoísmo. À medida que o desafio avançava, ficou claro que não se tratava apenas de velocidade ou força. Estratégia e comunicação determinavam o sucesso. As equipes que antes zombavam de Clara foram rapidamente superadas por aquelas que permaneceram em silêncio e atentas. Assim que o exercício terminou, Clara aproximou-se dos participantes com semblante sério. Todos vocês vislumbraram seu verdadeiro potencial, disse ela calmamente. Mas lembrem-se, coragem e humildade não se medem apenas em situações como esta. Elas se manifestam no dia a dia, na maneira como vocês tratam os outros e tomam decisões. Os convidados, ofegantes e trêmulos, compreenderam mais uma vez que aquele cruzeiro não era um simples passeio de lazer. Era uma jornada de iniciação, onde cada lição se materializava em desafios concretos, orquestrados por uma mulher que sabia exatamente como derrubar máscaras e revelar a verdade. Após o desafio na plataforma flutuante, o grupo de convidados estava visivelmente transformado. A tensão e a humilhação deram lugar a uma espécie de respeito silencioso.
Mas Clara sabia que, para a lição estar completa, era preciso um último ato, algo que gravasse para sempre a importância do respeito e da humildade em suas memórias. Ela os conduziu ao salão principal do iate. As paredes estavam cobertas de telas e cartas náuticas, e em uma delas aparecia uma simulação em tempo real de toda a sua frota. Cada iate, cada navio de transporte, cada barco de pesca era representado com incrível precisão. Vocês viram meus iates, enfrentaram desafios e compreenderam o valor da humildade, disse Clara, aproximando-se deles. Mas ainda há uma coisa a aprender: o poder nunca é absoluto sem responsabilidade. Com um gesto, ela trouxe para as telas uma situação simulada, uma emergência marítima. Um barco, representando um navio mercante, estava em perigo, e cada decisão tomada pelos participantes influenciaria o resultado da missão. Este é o seu teste final, anunciou ela. Vocês terão que tomar decisões rapidamente, trabalhar em equipe e demonstrar liderança e bom senso. Cada erro cometido terá consequências nesta simulação. Os convidados, nervosos mas atentos, começaram a organizar suas estratégias. Aqueles que haviam se mostrado arrogantes a princípio agora tentavam ser prestativos, enquanto os mais calmos conduziam os trabalhos com segurança. Clara observava, analisando cada movimento, cada palavra, cada reação. Após vários minutos de tensão, a simulação foi resolvida com sucesso graças à perfeita coordenação entre todos. Clara sorriu, satisfeita. Essa é a diferença entre quem zomba e quem respeita, disse ela calmamente. Respeito, paciência e colaboração são o que transformam potencial em poder real. Os convidados, exaustos, mas impressionados, finalmente compreenderam que aquele cruzeiro não era apenas uma ostentação de riqueza ou estratégia. Era uma iniciação ao autocontrole e à compreensão do poder. Como ele se mede não em dinheiro ou iates, mas na capacidade de agir com inteligência, coragem e respeito. Clara caminhou em direção à janela panorâmica, observando sua frota erguer-se majestosamente sobre a água. E lembre-se, concluiu ela, subestimar alguém pode lhe custar muito mais do que humilhação. Pode fazer com que você perca verdades que só a experiência pode revelar. Os convidados permaneceram em silêncio, marcados para sempre por essa lição final. Nenhum deles jamais veria o mundo da mesma maneira, nem o desprezaria da mesma forma. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o mar com tons alaranjados e vermelhos. O iate principal deslizava lentamente em direção ao porto, mas a atmosfera a bordo havia mudado completamente. Os convidados, antes arrogantes e zombeteiros, agora estavam em silêncio, refletindo sobre cada lição aprendida. Clara estava no convés superior, com as mãos entrelaçadas, observando cada um deles. Agora vocês encararam seus limites, disse ela calmamente. Vocês viram a diferença entre arrogância e humildade, entre aparência e realidade, entre riqueza e verdadeiro poder. Alguns convidados trocaram olhares cúmplices, cientes da profundidade de suas palavras. Seus gestos zombeteiros e sorrisos pretensiosos desapareceram, substituídos por uma atitude mais ponderada e respeitosa. Mas continuou Clara com um leve sorriso: há uma última coisa que você precisa entender. O poder só tem valor se for usado com sabedoria e responsabilidade. Ela fez um sinal para o capitão, e as telas do iate exibiram um panorama ao vivo de vários portos ao redor do mundo. Todos os navios e iates de sua frota estavam em movimento, transportando mercadorias, resgatando pessoas e coordenando missões complexas. Tudo isso, explicou Clara, não se resume apenas à riqueza. É a prova de que o verdadeiro poder exige planejamento, estratégia e respeito por aqueles a quem você serve e com quem trabalha. Os convidados, impressionados e quase intimidados, compreenderam que sua atitude anterior já não tinha qualquer influência ali. A lição era clara: subestimar alguém pode ter consequências inesperadas, e as aparências muitas vezes enganam. Clara concluiu dirigindo-se a todos num tom firme, porém gentil. Não lhes mostrei isto para humilhá-los, mas para ensinar-lhes a nunca julgar alguém pela aparência. O mundo está cheio de pessoas capazes de grandes feitos, mesmo que pareçam comuns. E hoje, vocês testemunharam esse princípio em ação. O iate finalmente chegou ao porto, e os hóspedes transformados desembarcaram com uma humildade recém-descoberta. Cada um deles sabia que nunca mais seriam os mesmos. A lição de Clara ficaria gravada em suas memórias, muito depois deste cruzeiro inesquecível. O porto estava calmo, o crepúsculo refletindo na água como um espelho suave. Os convidados desembarcaram lentamente do iate principal, cada um carregando o peso de uma profunda transformação. Os sorrisos arrogantes e a postura superior haviam desaparecido, substituídos por uma mistura de respeito, humildade e admiração. Clara Mitchell permaneceu na ponte,
observando a cena com um leve sorriso. Ela sabia que sua missão estava cumprida. Não apenas havia revelado a verdadeira extensão de seu poder e influência, como também deixará uma lição inesquecível gravada na mente de cada convidado. Hoje, disse ela, olhando para o mar, vocês aprenderam que riqueza, poder e influência não significam nada sem inteligência, humildade e respeito, e que subestimar alguém pode custar muito mais do que vocês imaginam. Os convidados, ainda emocionados, viraram-se para lhe dar uma última olhada. Alguns tinham os olhos brilhando, conscientes de que acabavam de vivenciar uma experiência única, um teste de caráter que nenhuma escola ou manual jamais poderia oferecer. Clara finalmente desceu da ponte, deixando para trás um silêncio respeitoso e admirado. Ela sabia que cada um deles sairia dali transformado, não apenas na maneira como via os outros, mas também na maneira como lidava com a vida e seus desafios. Enquanto o iate se afastava do porto para retornar à sua frota, Clara permaneceu em silêncio, contemplando o horizonte. O vasto e majestoso mar refletia a grandeza de seu império e a amplitude de seu intelecto. Mas, acima de tudo, ela sabia que sua verdadeira vitória não residia em iates, navios de carga ou riquezas, residia na transformação que inspirara, na lição duradoura que deixará para trás. Assim, as risadas zombeteiras que saudaram Clara no início do cruzeiro não passavam de uma vaga lembrança, substituídas pela certeza de que por trás de toda aparência comum pode haver um poder capaz de surpreender, dominar e inspirar. Clara Mitchell deixou sua marca, e ninguém a bordo jamais esqueceria o dia em que subestimaram a mulher que possuía não apenas a frota, mas também a arte de mudar mentalidades.